E transformar pessoas sempre é o maior desafio, né? E muitas vezes hoje, transpor muitas vezes o que está na cabeça do empresário para dentro do seu time também é difícil, né? E aí vem mais paradigmas, mas assim, com tudo que eu aprendi na psicodinâmica e eu amadureci, eu procurei levar isso para dentro de casa, entendendo a tipologia do meu time, né? Então, se o cara é extrovertido, o cara é introvertido, o cara basicamente é um cara que entrega às 5 da tarde, ou ele é o cara São que... gestões diferentes. Né? Gestões e perfis diferentes que você tem na sua equipe. E eu comecei a identificar isso melhor, porque eu comecei a saber trabalhar melhor com pessoas. Porque o meu ritmo para trabalhar com as pessoas era muito difícil. Porque eu, às vezes, era um cara intransigente, às vezes era um cara que tinha uma postura um pouco rebelde, eu era o cara que resolvia tudo, era o Superman e achava que poderia fazer tudo sozinho. E aí a gente começa a entender que a gente não chega em lugar nenhum sozinho. A gente começa a entender que os pequenos detalhes e a formação de um time vão dar características executoras do líder. O líder, por exemplo, não o líder que fica lá mandando ou falando basicamente para eles acontecer. Então, a cultura de serviços gerenciados, mais a cultura de liderança e transformação que eu comecei naquele momento, eu acho que foi fundamental para que a gente começasse uma jornada. E dentro desse fato que eu coloquei para vocês, dessa primeira reunião, vamos colocar assim, catastrófica, né? Com a equipe. Dentro disso, né, de apresentação, enfim, eu vim fazendo isso meio que manual e meio que eu mesmo instalando, vendo, enfim, sempre fui técnico também dentro desse processo e identificando como externalizar isso para o mercado, porque assim, eu acho que por mais técnico que eu fui ao longo do tempo, eu sempre tive um perfil e uma conexão comercial também muito positiva, né? Eu sempre tendenciei mais para o lado técnico, mas eu acho que o DNA comercial me favoreceu muito, né? E aí vem a relevância do meu pai lá atrás. Meu pai foi sempre muito comercial, muito de relacionamento, muito de fazer negócio, muito de almoçar, muito de viajar. Meu pai atendia as maiores montadoras do país. Então isso foi o relacionamento que eu acho que eu peguei lá da infância, né? E isso possibilitou que a gente também olhasse também não só internamente, mas bons relacionamentos e a boa venda externa, né? Porque obviamente hoje o prestador de serviço muitas vezes tem dificuldade, não é porque ele não entrega bem, mas muitas vezes porque ele não consegue vender, ou ele vende, né, para quem não está pronto para poder comprar, né? Ou não é o ICP, não é o target dele correto. Enfim, e eu sempre busquei isso de maneira estratégica, construir essa relação do portão para fora, né? E isso também foi uma cultura que eu comecei a implementar, não só internamente, mas nos clientes. E aí começou a ter uma virada de mindset dentro desse processo. Tá? Então, eu acho que hoje o nosso início ele foi baseado em plataforma, sim, tá? Mas principalmente em pessoas e cultura. E a partir do momento que eu trouxe a cultura de serviços gerenciados, isso se fortalece. É claro que a gente vai ter outros pontos dessa jornada que eu vou falar aqui com vocês, mas eu acho que esse foi o pontapé inicial.